Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Sala de Visita. Atender um telefone celular e outros aparelhos através do pensamento. O caminho para isso avança cada vez mais. O assunto tem ganhado projeção em nível nacional através de pesquisas do professor Paulo Victor de Oliveira Miguel, PhD da Unicamp, que participa hoje da Sala de Visita. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo à TV Câmara. Muito obrigado, Ricardo. É um prazer estar aqui com vocês. É sempre bom ter esse espaço para poder divulgar a pesquisa e com certeza, uma contribuição de utilidade pública muito grande. Professor, como que é possível dar comandos através do pensamento? O conceito é muito parecido com o do eletroencefalograma, onde nós captamos a atividade cerebral e a transmitimos para um computador, em princípio para um computador, através de uma interface como essa. Que a pessoa coloca na cabeça, ela é muito leve e simples, não precisa passar gel, esse tipo de coisa, e aí então ele passa a se comunicar com o computador, que lá tem um receptor como esse daqui, que parece um pendrive. Essa tecnologia é a mesma utilizada pelo eletroencefalograma, como eu disse, mas que ela passa a ter então um protocolo de comunicação, que é o ECOLIG, e aí então a gente consegue fazer bastante coisa. Essa sua pesquisa é tese de um doutorado? É um trabalho nosso lá de doutorado na Unicamp, no laboratório de controle de sistemas inteligentes da Faculdade de Engenharia Elétrica da Unicamp. Agora, até uma redundância, você está trabalhando com pensamento e quando é que você pensou em desenvolver isso? Esse trabalho, na verdade, ele emergiu, né, de várias tentativas de criar estruturas artificiais, principalmente, há muito tempo, né, principalmente para que a gente pudesse ajudar pessoas com algum tipo de restrição. Isso em 1995. Mas, recentemente, nós pensamos em usar o sinal da mente, o sinal elétrico que excita os neurônios que basicamente o que é gerado depois, que a gente chama de um sinal pós-sináptico, mas o nome é um pouquinho mais sofisticado, mas que quer dizer o seguinte: quando você pensa em alguma coisa, você gera um sinal que pode ser captado na superfície do seu couro cabeludo, um sinal elétrico. E esse sinal, então, já é utilizado nos exames de eletroencefalograma para poder fazer aí diagnósticos. Nós pensamos, então, vamos utilizar esse sinal para que a gente possa, então, criar uma linguagem em que a pessoa não precisa mexer nem a boca, nem os braços para digitar num teclado, para mexer no mouse e, por conseguinte, dar novas habilidades de comunicação para o ser humano. Em linhas gerais, dá para afirmar que o pensamento gera uma materialização, não é algo apenas abstrato, é algo material. Essa colocação sua é bastante interessante e podemos considerar dessa forma. Porque o pensamento, na verdade, ele é um resultado de uma série de atividades cerebrais, hoje ainda não totalmente conhecida, mas que ele pode ser medido. Se essa materialização pode ser dita dessa forma, eu diria que ela pode ser medida através de estímulos nervosos que geram campos elétricos que possam ser identificados. Então, essa materialização, se olhada dessa forma, ela pode ser identificada e pode ser utilizada. E exatamente esse é o tema principal dessa pesquisa. Essa pesquisa, com certeza, já está possibilitando aí benefícios para muita gente. Tem dois aspectos. Primeiro, mais para frente será o conforto daquele, por exemplo, acionar um celular através do pensamento, mas mais importante que isso, e já está atendendo a população, é para aquelas pessoas que não têm movimentos. É isso, professor? Sem dúvida. Hoje, as pessoas que já têm restrições, e algumas até bastante sérias, como os casos de esclerose lateral amiotrófica, por exemplo, onde a pessoa perde totalmente, num estágio mais avançado da doença, o sistema motor, ela não consegue nem abrir os olhos, apesar de ter a visão, normalmente a visão preservada, ela não consegue ver, porque ela não consegue abrir os olhos. Então, quando a gente utiliza uma interface como essa, onde a pessoa está numa cama e ela consegue ainda assim interagir com o ambiente
através do seu pensamento, que nesse caso a esclerose lateral miotrófica é preservado, a atividade cerebral da pessoa é preservada, então ela consegue ligar ao computador, ela conseguiria, por exemplo, navegar numa tabela, né, porque muitas dessas pessoas hoje utilizam uma tabela, para poder, através dessa tabela, dizer uma letra, né, ou passar para quem estiver no ambiente uma palavra, eu tenho dor, eu tenho fome, coisas desse tipo. Então ela consegue ir navegando nessa tabela e transmitindo determinada informação para quem estiver no ambiente. Mas, indo além, né, a pessoa consegue, usando essa tabela, fazer muitas outras coisas. Ela consegue, eventualmente, chamar, dentro do computador hoje, você pode assistir televisão, você pode ouvir um rádio. Então, já que ela consegue interagir com o computador, ela conseguiria, inclusive, fazer essas coisas, mesmo sem precisar digitar num controle remoto. Já houve uma experiência mais avançada com os tetraplégicos? Sim, sim. Nós temos, não só no Brasil, mas em nível mundial, muitos projetos voltados a, por exemplo, conduzir uma cadeira de roda só com pensamento. Nós podemos até mostrar um trabalho que foi desenvolvido na Alemanha com esse equipamento, onde que a pessoa dirige um carro sem pôr as mãos no volante. Ela conduz o carro na rua, na rua ele tem o auxílio de um outro equipamento que é orientado pelo GPS, e aí a pessoa pensa em virar para a direita, o carro vira sozinho, e num segundo estágio desse projeto, dessa pesquisa, ele vai para o aeroporto de Berlim, e aí então ele conduz o carro com mais liberdade, com mais tranquilidade, e aí então todo o deslocamento do carro, vire para a direita, vire para a esquerda, vá para frente ou volte, ele o faz só com pensamento. É com certeza um projeto de inclusão. Também. Eu acho que, aproveitando a sua pergunta, nós vivemos num mundo essencialmente eletrônico. E isso é uma diferença enorme para um passado recente e vai se tornar mais evidente nos próximos anos. Nós somos muito dependentes e cada vez mais dos equipamentos eletrônicos que nós mesmos criamos. Mas eles estão cada vez menores e mais difíceis de serem utilizados, né? Quando se pega um celular e se tenta utilizá-lo, o nosso dedo parece que cresceu, né? Na verdade, os equipamentos estão diminuindo. E também existe uma dificuldade muito grande com o lixo eletrônico que está sendo gerado com essa quantidade de equipamentos. Então, reduzir esses equipamentos, de tal forma que a gente consiga reduzir o lixo eletrônico, reduzir o consumo de energia. Um exemplo disso, eliminando o teclado e eliminando esse display, eu consigo colocar o computador, o celular na haste do meu óculos e ver através da lente com uma qualidade até melhor do que a gente tem hoje no monitor. Com um consumo de energia muito menor, e também no momento de reposição ou descarte desses equipamentos, gerando muito menos lixo eletrônico. Professor, nós temos aqui na tela a sua apresentação sobre o trabalho do pensamento, e nós vamos pedir então a Samira, vamos lembrar, né, Samira, a sua ligação, falando um pouquinho, Penápolis faz parte da sua vida através da sua esposa. Eu tenho o prazer de vir a essa cidade sempre porque ela me deu um presente, né? Penápolis me deu a minha esposa, que me deu meus filhos. Então ela, e sempre fui muito bem recebido aqui. Para mim é a minha segunda cidade. É um prazer sempre estar aqui, né? Para o pessoal que está em casa identificar, a Samira é irmã do Maruan, do Gassan e da Soraya. É isso, né? Bazar Oriente, a loja. Então vamos ver aqui um pouquinho, pela nossa TV, um pouco das imagens desse seu trabalho, desse seu estudo de doutorado pela Unicamp, falando do pensamento, aproveitando o melhor pensamento para a prática do dia a dia. Essas são, desculpa te cortar, Ricardo, é só aproveitar para explicar aqui. Existem várias matérias que foram divulgadas na imprensa, no Jornal Nacional, no Jornal da Band, a IPTV, que é a nossa Globo lá da região, a Jovem Pan, a CBN, enfim, houve um trabalho da mídia. Isso é muito importante, que é o trabalho que você está fazendo agora. É um trabalho profissional e que, tanto para o cientista, para o pesquisador,
para a comunidade e, inclusive, para os políticos, é um trabalho fundamental. Eu diria que se eu tivesse inventado um carro em que ninguém o conhecesse e o visse passando na rua, não tivesse como saber como utilizá-lo, onde comprá-lo, esse tipo de coisa, não adiantaria nada ter inventado o carro. Então, esse trabalho que tem sido feito pela mídia, que está sendo feito nesse momento, é um trabalho muito importante, muito importante. Ele sendo feito com todo esse profissionalismo, ele acaba alcançando empresários, ele acaba alcançando as associações, que até vou aproveitar para falar da Associação aqui de Deficientes de Penápolis. Sensacional, é uma associação que vocês têm aqui, que tem que ter orgulho, né? O pessoal, hoje administrado pela Letícia Sader, que faz um trabalho fantástico, fantástico. Nós precisamos apoiá-los. Então, as associações, né, os políticos, os empresários e principalmente quem precisa, que passa então a conhecer tecnologias novas que podem ajudar na sua vida. Então, esses são só alguns das publicações, dos trabalhos, né, que foram divulgados aí recentemente. Podemos para a próxima imagem. Aqui ele fala rapidamente sobre as prioridades desse projeto, que são a inclusão, né, com ênfase na miniaturização e com essa dificuldade, né, quando se reduz o equipamento, você perde um termo que é mais técnico, que é usabilidade, tem a ver com o uso, e acessibilidade, que é mais compreensível. E sustentabilidade, fazer equipamentos economicamente viáveis, socialmente corretos e ecologicamente responsáveis, como eu mencionei agora há pouco. E aqui eu mostro como que nós preservamos a nossa forma de interação. Em 1975, quem utilizava aí, um videogame usava alguma coisa muito parecida com o que a gente continua utilizando até hoje. Apesar de termos desenvolvido violentamente a tecnologia, nós continuamos interagindo com os nossos membros mecânicos, né, que é a nossa estrutura óssea e muscular. Então, aqui a gente mostra rapidamente uma sequência, né, de imagens do cérebro e a ênfase que é dada à atividade dos neurônios, que, como a gente comentou, tem um potencial aí elétrico que pode ser utilizado para comunicação. Então, aqui, a ênfase de toda essa tecnologia está sendo dada em cima do mapeamento da superfície do córtex cerebral, que já é utilizado pelo eletroencefalograma, e esses pontos de medição são os pontos que a gente utiliza também para esse equipamento, né? Então, esses que a gente chama de eletrodos, mas na verdade eles têm feltros, não tem nada metálico aqui, são feltrozinhos para não machucar ninguém. E não existe a necessidade de raspar o cabelo? Não existe necessidade de raspar o cabelo. Essa é uma pergunta interessante, porque muitas tecnologias que estão sendo desenvolvidas pressupõem a introdução no crânio de um eletrodo, para que se possa medir diretamente no córtex esse sinal elétrico. Esse equipamento, ele não tem essa necessidade. Ele capta, em cima aqui do couro cabeludo, esse sinal. Obviamente que isso gera determinadas restrições. Por exemplo, eu preciso ter uma ativação de pelo menos 100 mil neurônios para que ele possa ser medido aqui fora. Então, para a finalidade que nós estamos propondo, excelente. Isso não é difícil de se conseguir. E também o objetivo principal é criar uma forma nova de comunicação. Algumas outras aplicações médicas, como estudo de Alzheimer, coisas desse tipo, exigem um detalhamento maior e, por conseguinte, o cientista acaba tendo que introduzir esse eletrodo. O nosso objetivo não é esse, o nosso objetivo é criar uma alternativa de comunicação, então eu consigo fazer isso de uma forma não invasiva. Então, esse equipamento ele não introduz nenhum sinal no corpo, não introduz nada no corpo. Ele funciona como se fosse um ouvido aqui o tempo inteiro, captando os sinais do seu pensamento e através, aqui atrás eu tenho uma chavinha com uma bateriazinha que dura umas 10 horas, e ele transmite para o computador. Com a mesma tecnologia que você já usa hoje no Wi-Fi, para comunicação sem fio no seu notebook, navegando na internet. Então, esse aqui é só uma imagem de um experimento que foi feito na Alemanha,
numa feira, em que essa pessoa com uma touca que tem o mesmo princípio desse equipamento, mas você vê que ele é bem mais sofisticado, ele tem lá um monte de fio, ele usa o pensamento para jogar um fliperama. Então ele consegue acionar aquelas hastezinhas do fliperama e ele joga aquele movimento. Essa é a imagem dessa interface, que é só uma delas, existem várias já hoje. E aí usando esse sistema Ecolig, que foi desenvolvido pela gente, que é lá na Unicamp, que tem exatamente esse princípio de ecossistemas, né? E ligue de conexão. Então, o homem se conectando com os ecossistemas através de equipamentos eletroeletrônicos. Aproveitando essa imagem, esse equipamento ele já está sendo comercializado. Já. E agora, para reforçar para quem está nos assistindo, quem é que pode utilizá-lo e para que serve? Já foi falado no começo, mas vamos reforçar isso. Esse equipamento, ele pode ser utilizado por qualquer pessoa. Ele hoje é muito utilizado até por crianças, porque desde o filme Avatar, a ideia de se assumir o controle de um personagem dentro de um jogo ou dentro de um filme é algo que atrai muito a todos, não só as crianças, mas para todos nós. De poder estar num mundo virtual e estar agindo como se fosse aquele personagem, sem a necessidade de estar mexendo no teclado ou no mouse. Só que pensando, eu quero, desloca para a direita, desloca para a esquerda, se for um determinado cenário, pula, né? Está dirigindo um carro, vira para a direita, vira para a esquerda, quer dizer, você assume exatamente o controle daquele personagem dentro do ambiente virtual. Então, ele já é utilizado hoje até por muitas crianças. Mas dentro da aplicação que a gente está dando aqui, ele pode ser utilizado por todo tipo de pessoa, desde uma pessoa de idade que esteja totalmente comprometida fisicamente, até com AVC, né? Porque a ideia é que, se ele consegue repetir uma atividade cerebral, o que eu quero dizer com atividade cerebral? Pode ser um pensamento, pode ser a vontade de mexer um membro, mesmo que ele não mexa, pode ser uma lembrança, pode ser um cheiro. Todos esses sinais são captados ou gerados pelo nosso cérebro, através, obviamente, se for um pensamento, uma imaginação, você o faz sem a necessidade de nenhum estímulo externo, mas eles geram uma atividade cerebral que pode ser captada. Então, se eu penso, por exemplo, na imagem da minha mãe, isso gera um determinado sinal que eu consigo medir. E isso eu posso utilizar para várias coisas. Hoje, por exemplo, para eu ligar no celular para minha mãe, eu tenho que decorar o número dela. Se eu vou falar com ela através do Skype, eu tenho que decorar o endereço dela no Skype, tenho que usar todo o procedimento de acesso ao telefone ou ao Skype. O Skype é um programa de comunicação aí do computador, tipo MSN, coisas do tipo. Então, todo esse procedimento eu tenho que aprender. Então, assim, se você consegue passar para o computador, associar essa imagem da minha mãe com o que eu quero, com a função que eu quero falar com ela, então eu consigo me livrar de todos esses detalhes de número de telefone, como que qual que a sequência que eu tenho que fazer para falar com ela. Então, esse é o poder. Esse é o poder do signo, no sentido de significado, não de signo do zodíaco. Ou seja, quando eu penso num símbolo da TV Câmara, se a televisão estiver preparada para identificar esse pensamento, ela sozinha vai ligar e vai sintonizar no canal da TV Câmara. Eu não preciso entrar no mérito de qual que era o mesmo número do canal, qual que era a configuração que eu preciso fazer no meu equipamento. Esse é um problema que pode ser resolvido hoje eletronicamente. E por que não é assim ainda? Porque ainda não existia até agora, a capacidade de transferir para o equipamento eletrônico a minha intenção, que agora passa a acontecer. Então eu não vou precisar mais, em pouco tempo, de usar o meu celular da forma que eu uso hoje, a minha televisão e uma série de outros equipamentos. Então, preciso, questão de 2 pontos. O equipamento e, por exemplo, o computador precisa ser um computador especial para quem vai... Não, qualquer computador hoje que rode Windows, que rode... Pode ser com a linha Apple também, mas tem mais coisas desenvolvidas hoje para o Windows, que tem uma interface USB, que é muito parecida com o que você usa no pendrive, vai rodar, vai executar um determinado programa, e aí então ele assume o controle do computador simplesmente com o pensamento.
logicamente, existe um aprendizado. Existe uma fase de aprendizagem, onde que você vai aprender uma linguagem nova. Isso requer uma dedicação, requer que a pessoa aprenda a conversar com pensamento. Existe um programa, tudo isso faz parte dessa solução. Um programa de treinamento que dura aí por volta de 10 dias para a pessoa começar a ter um determinado domínio, e é uma média de 3 horas por dia. Né? Pode variar de 1 a 3 horas por dia, dependendo do ritmo que se impõe a esse treinamento. Mas eu diria que é o seguinte, é bem mais fácil do que andar de bicicleta, aprender a andar de bicicleta, é bem mais fácil do que aprender a dirigir um carro, porque pensar é uma coisa que a gente faz logo que a gente nasce. E aí a gente começa, então, a adquirir essa habilidade, né, e desenvolvê-la durante a vida toda. Professor, e qual o custo de um equipamento desse? Hoje ele está sendo vendido na faixa, eu não tenho exatamente certeza, mas na faixa de mais ou menos de R$ 2.000 e R$ 2.700. E ele está sendo comercializado através da internet, através desse endereço aí que é o www.melig.com. Também nessa página a gente vai estar divulgando várias novidades com relação à inclusão e acessibilidade. Ok, mais algumas imagens que o senhor gostaria de comentar? Aqui só ilustrando, né, a comunicação. A próxima fala, a ênfase aqui é a acessibilidade, onde que muitos dos projetos já visam controlar a cadeira de rodas só com pensamento. Aqui, né, em geral, desde dirigir o carro, a controlar o seu celular. Aqui entra aquela parte do conforto que eu falei, né? Positivo. Então, o ponto importante que é a inclusão e o conforto também. Você chegar a acender a luz através do pensamento. Exatamente, porque os dispositivos eletroeletrônicos, eles ainda não estão preparados para isso. Então, assim, mas é um passo, porque a tendência é você introduzir nesses equipamentos um processador. Então, o computador ele vai estar embutido nos nossos equipamentos eletrônicos. Você vai ter uma televisão computadorizada, você vai ter um liquidificador computadorizado, um forno de micro-ondas. Então, nesse momento, você passa então, a incluir também essa tecnologia. Ok. Aqui é só um exemplo de um carro, que foi o exemplo que eu mencionei, do carro sendo dirigido com essa interface. E aqui só uma ilustração de tabelas, onde que com o pensamento, a pessoa, até com os olhos fechados, ela consegue ir mudando de posição nessa tabela. E ela sabe porque o computador lê a tabela. Ele literalmente lê a tabela. Então, o que eu consigo? Criar tabelas. Você não é obrigado a seguir a minha tabela. Se a linguagem que você prefere utilizar dentro de um determinado ambiente que você vive, que é, por exemplo, sonda, dor, ou luz, ou som, ou sair, comer, se é essa linguagem que você usa, você faz uma tabela com esse vocabulário, e a pessoa só com o pensamento, ela vai se deslocando nessa tabela, ela vai pensar, eu quero ir para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, e o computador vai ler. Quando ela chegar exatamente na informação que ela quer, ela para, e as pessoas que estão em volta sabem que é aquilo que ela quer. Parece algo muito simples, mas para muitas pessoas que estão numa situação de comunicação zero, é um avanço muito grande. Um avanço fantástico. Professor, me ocorre agora uma reflexão. O senhor que é um pesquisador estudioso, tempos atrás seria muito difícil imaginar movimentar alguma coisa através do pensamento. O senhor, com toda a experiência de pesquisa, o que a gente pode estar projetando para o futuro, coisas que hoje a gente nem imagina que seria possível? Essa pergunta é muito interessante, mas diria o seguinte, do ponto de vista científico, isso vai poder ser feito desde que associado a essas questões eletroeletrônicas. Ou seja, se eu tiver como agir sobre um determinado objeto, considerando toda essa transmissão eletroeletrônica, então a gente pode chegar a fazer isso. É o exemplo do que o rapaz mostra nesse filme, dirigindo o carro sem pôr a mão em nada. Ele vira o volante para um lado, para o outro, né, acelera simplesmente com o pensamento. Uma pessoa que olhasse isso há alguns anos atrás e iria ter exatamente a impressão que você acabou de falar. Poxa, esse cara está, né, telepaticamente fazendo determinadas coisas.
Eu não digo que isso é impossível, não é isso que eu estou falando. Eu só quero dizer o seguinte, que existe um caminho científico para que isso possa ser efetivamente feito. Fora dessa tecnologia, né, onde que eu estou captando um sinal de atividade elétrica do cérebro e transferindo isso para um outro objeto que é capaz de entendê-la e executar um comando, eu não tenho ainda nenhuma evidência para poder dizer. Mas então, esse é um caso interessante. O senhor acredita que com o tempo pode-se dirigir um carro com o pensamento? Sim, isso já é feito hoje. Não é feito ainda em nível industrial, mas eu tenho filme, né, que pode ser até mostrado, que é a pessoa fazendo isso. Eu só queria ter a oportunidade de ressaltar o estágio atual. É muito importante que a gente tenha apoio e possa levar tudo isso para as pessoas que precisam. Então, o apoio dos políticos, o apoio dos empresários, o apoio das associações, hoje é o estágio da pesquisa, num momento onde de levar essa tecnologia para quem precisa. Isso pode até parecer ser simples, óbvio, mas é muito difícil sem que todo mundo realmente esteja participando. É dado muita importância para o desenvolvimento científico e muitas vezes a transferência dessa tecnologia para a indústria ou para o usuário final é uma etapa que não é dada a devida atenção. E aí, então, a tecnologia não faz sentido. Então, hoje a fase do projeto vamos levar a tecnologia para quem precisa. E para isso, eu preciso do profissional de saúde, porque ele que conhece o doente, ele que sabe como a melhor maneira de introduzir essas tecnologias no ambiente do doente. Eu preciso do político para que torne essa tecnologia cada vez mais acessível à maioria das pessoas, principalmente a quem precisa, né? E também dos empresários, porque pode, através dos seus programas de responsabilidade social, de participação, viabilizar esse trabalho. Professor, em resumo, dá para falar que o pensamento tem uma força muito maior do que a gente imagina, não é isso? Eu tenho certeza disso, e eu arriscaria até dizer o seguinte: nós estamos numa fase de descobertas. Nós temos muito ainda que aprender e acho que esse é só o começo. Ok, eu deixo agora espaço para suas considerações finais. Bom, eu agradeço ao telespectador, dedicou seu tempo para ouvir as nossas informações, as nossas solicitações até. Eu gostaria de dizer que, se tiverem mais dúvidas ou questões a fazer, podem fazê-lo através do meu endereço de e-mail, que é paulomiguel2011@yahoo.com.br, ou através da própria empresa www.melig.com, que tem lá um serviço de atendimento, talvez até seja mais interessante, porque eles têm uma estrutura maior para responder. Obrigado pela sua presença, pela sua participação. Eu que agradeço. Eu conversei com o professor Paulo Victor de Oliveira Miguel, PhD da Unicamp. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.